botar, só avisar quem vê ao vivo que a gente vai estar no Face e depois vai ser colocado no YouTube, tá? Vou colocar no grupo da escola. No geral alguém, porque meu celular vai estar aqui gravando. Já colocaram aqui, ó. Você passa, Pedro? Eu passo. Não, eu não passo. Não, eu passo. Marcelo, está aqui, você não quer orar? Será? Peraí, deixa eu só avisar aqui pro pessoal. A Ju faz isso. Ah, ela tá fazendo. Só que vai estar no Face, né? Depois pro YouTube. Amém. Quem quer orar? Voluntários de oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua mão já aqui, pela sua sabedoria que vai fluir desse lugar. Amém, Jesus. Nós queremos, Pai, estar com o coração aberto para ouvir, temos ouvidos para ouvir direito. Amém, E olhos Jesus. para enxergar direito a sua palavra. Amém, Em nome de Jesus. Jesus, que o Senhor nos parcela da forma que o Senhor deseja. Amém, Jesus. Faça da melhor forma para os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, queridos, aula passada nós vimos, né, sobre o juízo. Lembra que o justo juiz, a gente viu vários textos falando, né, de Deus como justo juiz de todas as coisas e vimos o legado que ele passou, né, para Jesus, que ele julgará. E aí a gente vai continuar vendo um pouco isso, sobre esses juízos. A gente tem visto nessas últimas aulas que teremos dois juízos, um bom e um mau. A gente tem visto isso. Os que aceitaram Jesus terão um lugar para habitar, né? E que a gente aqui está chamando de céu, tá? Onde os que aceitaram vão habitar. E os que rejeitaram Jesus terão outro lugar para habitar, que a gente vai chamar também aqui de inferno, né? Em tese, não são os nossos pecados que nos levaram para o inferno. Foi a rejeição do perdão. Porque ele veio aqui para salvar, para perdoar. E aqueles que rejeitam é os que vão, né? Não é o pecado em si, porque se você aceitou, né, ele, você recebe, né, a sua salvação e você vai se santificando. Então, em última instância, é rejeitar esse amor e esse perdão, né? Então, esses dois juízos que a gente vai ver, e a gente vai começar a entrar um pouco nesses dois lugares, tá? O céu e o inferno que a Bíblia fala, né? E eu até comentei aula passada, é um pouco difícil esse tema, onde a Bíblia não fala muita coisa e onde o nosso imaginário aprende muito com filme, com livro, com visões de gente que teve uma visão do céu, uma visão do inferno, né? E não tenho nada contra essas visões, pelo contrário, que elas abençoem aqueles que têm, que sirvam por propósito, mas a gente não pode trazer aquilo como uma verdade e uma doutrina, é assim, porque alguém viu alguma coisa, né? Aquilo serviu para ela. A mesma coisa esses filmes, sonhos, né? Não são doutrinas, e para a gente estabelecer um ensino, que é a doutrina, a gente tem que se basear na palavra de Deus, na Bíblia. Então a gente se baseia no que está escrito, o que não está a gente não fala, né? Então hoje a gente vai tirar um pouco esse nosso imaginário, a gente vai ter que rejeitar algumas fontes aí e vai ter que tentar preencher, né, essas lacunas com as coisas que a Bíblia fala, e o que ela não falar, nós não vamos preencher com outras coisas, né? O que a Bíblia fala é suficiente para o que a gente precisa hoje. A cada geração tem o nível necessário de revelação para aquela época. Cada geração. Por isso que a geração do fim dos últimos dias, né, a geração dos pés, os que entrarão, vai precisar de um maior, né? Lá em Daniel fala assim, ó, guarda essa revelação, que essa é para o fim dos tempos, né? Então há níveis de revelação. E céu, quando a Bíblia fala, ela fala para a gente que é o lugar do trono de Deus.
Ela fala que o trono de Deus é o centro do céu. E para vocês lerem, a gente não vai ler tudo aqui, né? Senão a gente não conseguiria nem andar muito. Mas fala em Apocalipse 4, 5 e 8, fala muito disso. Eu vou passar esses textos para vocês, dessa figura a respeito do céu, né? Outra coisa, quando a Bíblia fala dos 24 anciãos, né, dos 4 seres viventes, a gente também já viu isso, num módulo só disso, seres espirituais. Não dá para a gente entrar em cada um deles aqui, mas a gente já viu o que são esses seres, né, cada um deles. Quando fala de na mão deles harpas, adoração, né? Quando fala das taças de ouro, incenso, as nossas orações, né? Então a gente não vai entrar muito nisso, mas a gente vai pelo menos ver assim, entender que o que penetra o céu é a nossa adoração e as nossas orações. A única coisa que penetra lá são isso, as orações e a sua adoração, né? A Bíblia fala lá no Salmo 22 que ele está entronizado nos louvores do seu povo, né? O Emanuel, né, o Deus conosco, ele quer habitar conosco. E ele é entronizado nos louvores desse povo, o povo dele é que faz esse trono, né? Nós criamos o ambiente do trono de Deus. A igreja cria o ambiente do trono de Deus, né? Isso é bem forte. E ele fala de analogia de relacionamento, vários níveis de relacionamento, mas o relacionamento mais íntimo, que é o que ele quer com cada um de nós aqui, é o que ele fala de marido e esposa. Então, assim, na nossa escala humana, o que chega mais próximo de intimidade que está disponível e que ele quer conosco, é o que eu tenho com a Adri, que a Adri tem comigo, que quem é casado tem um com o outro. Intimidade total, não tem nada escuro, né? Não tem nada, anda em luz, é um com ela, né? Um com ele. Quando fala assim, é outra coisa que o pessoal fala em nome de Jesus, como se fosse um ponto final na oração, né? E é diferente, é estar na autoridade para aquilo. Então, quando ela vai lá e ela faz uma dívida, está o meu nome que ela assinou lá. Ela tem autoridade para fazer isso, porque ela é um comigo, e eu vou honrar essa dívida. É nesse sentido, né? Porque às vezes a gente fala qualquer coisa em nome de Jesus, como se vai acontecer. Não, você está com autoridade para aquilo, né? Mas isso é outra coisa. Então, esse tipo de relacionamento é que ele quer ter conosco, com todos nós, ser um com ele, sabe? Quando a gente faz os votos na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, é isso aqui. Isso a gente viu bastante naquele módulo do remanescente. Lá a gente fala muito nisso. Então, aqui, nesse plano terreno, a gente está construindo o nosso galardão, né? Porque um dos julgamentos não é para condenação, é para galardão, né? Na eternidade. E o melhor prêmio que vai ter na eternidade é Jesus. Não adianta você estar numa mansão sozinho, cara. O que você vai fazer? É Jesus o maior prêmio. Então, essa intimidade é construída aqui. O prêmio máximo é Jesus, é o maior grau de intimidade com Ele eternamente. Esse é o prêmio, o maior galardão, né? A maior glória que a gente pode ter, né? Porque assim, quanto mais próximo eu estou dele, mais eu vou refletir a glória dele. A glória dele. A gente conversou essa semana, né, Lu? Não tem lua, não tem sol, não tem lua. É a glória que ilumina todas as coisas, né? E essa glória, a gente viu, eu vou usar um termo aqui para entender, né? Jesus também falava de parábola, então não é comparando com riqueza humana, mas é como se fosse a moeda do céu. Então, assim, aqui quem tem mais reais é rico na terra. Quem tiver mais glória no céu é rico no céu, né? No sentido espiritual, é a moeda. Vamos ler esse texto? 1 Coríntios 15, 41. Eu acho que eu vou ter que ler, né? Porque não consegue captar o som, né? Semana passada algumas pessoas até reclamaram do som. Até se tiver ruim, vocês avisem que a gente está tentando melhorar, viu, pessoal? Diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 41. E 42, vou ler também. Ó,
Uma é a glória do sol, tá? Ele está explicando. Outra, a glória da lua. E outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Nós vemos, né, os filhos espirituais de Abraão, né, aqueles que receberam Jesus. Quando Abraão falou, né, Deus falou com Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar, né, se referindo aos filhos naturais, ao povo de Israel, e como as estrelas do céu, os espirituais, os que pela fé acessaram, está falando de nós. Aqui está falando assim, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. E aí ele continua falando no 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ele está explicando aqui para a gente. Alguns terão mais glória que outros. Então, quanto mais próximos de Jesus estivermos, né, nesse plano, maior será a nossa glória na eternidade. Né? 1 Coríntios 3,10 também fala dessa construção, né, que a gente está vendo. Nós estamos há 4 meses, né, nesse módulo, e vocês lembram, no início eu bati bastante nessa tecla do alicerce, né? Essas doutrinas como alicerce, que aí depois ele fala assim, deixe, né? Não é que joga elas fora, não, começa a construir, é sobre ela, né? Sobre o alicerce que é Jesus, as 6 doutrinas, que a gente constrói. E aqui está dizendo nesse texto de 1 Coríntios 3, 10 e 11, eu vou ler aqui na minha versão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quando a gente recebe, né, Jesus, a gente começa a construir a nossa eternidade. Nesse momento a gente tem habilidade e tem ferramenta para construir a eternidade, porque Ele é o alicerce, Ele é a fundação. Aí tudo que a gente começa a construir, a gente vai ver. Por isso que ele pergunta assim, porém, cada um veja como edifica. Se você está construindo só coisas aqui, ou se você está construindo coisas eternas, né? Jesus é o único alicerce para a nossa caminhada, né? Para a nossa construção. Aí no 12 diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, né, que é Jesus, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, aí ele vai para o 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, ou nós estamos construindo com ouro, são as coisas divinas, né? Fala da divindade de Deus, prata fala da redenção, está servindo, né, para redimir, pedras preciosas, coisas eternas, ou a gente está construindo baseado na humanidade, né? Coisas para o homem, né? Tanto para o nosso eu como para os outros. Aí é madeira, feno e palha, né? E essas coisas naturais, né? Um dia o fogo de Deus vai consumir, porque não tem as coisas eternas, então vai ser consumida. Tinha a humanidade, não estou dizendo que eram obras ruins, né? Obras boas, mas serão consumidas. E aí ele continua no 14, né? Ó, se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, que é Jesus, né? Esse receberá galardão. Ok? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então aqui não estamos falando de salvação, está salvo, né? Vai entrar, mas não vai ter recompensa, não vai ter galardão no céu, né? E aqui, igreja, isso não quer dizer nada que você precisa ser um pastor, um profeta, não é nada disso, cara. Isso aí são dons de Deus para equipar os santos, é que a igreja não acessa essas coisas, não tem zero disso,
Zero disso. Eu posso ter a plenitude do galardão e não estar em nenhum dos 5 ministérios. Ok? A gente pode ser fiel, a gente deve buscar a fidelidade naquilo que ele colocou na nossa mão, para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, assim, eu posso ter esse galardão como empresário, como um bom pai, uma boa mãe. Não estamos na escala de igreja, ok? Isso aí é outra coisa, a gente já falou sobre os dons, né? De Cristo, que é para edificar os santos, mas aqui não tem nada a ver com isso. Então, pode ser cuidando de uma pessoa, de um grupo pequeno, vai exercendo misericórdia, exercendo generosidade, o que ele colocou na tua mão, sabe? A gente fica muito, o racionalismo, essas coisas da comparação do homem entrou muito, então a gente começa a ver as coisas como, eu só vejo coisa boa se é grande, sabe? E Jesus estava lá no gasofilácio, o cara falou, ó, quem deu mais aqui botou uma moedinha, e os caras estavam dando, então é outra coisa, entendeu? Não é, porque às vezes você fala, poxa, olha que obra, você sabe o que foi colocado na mão daquela pessoa, o que representa aquela obra? Então, a gente precisa, né, entender que a recompensa vai ser a fidelidade com aquilo que ele colocou nas nossas mãos, sabe? Com aquilo que não há comparação, mas aquilo que ele tem colocado eu estou sendo fiel, 100%, né? Aí eu vou ter esse galardão, né? E esse lugar da eternidade que fala na Bíblia, a gente viu, teve um módulo inteiro, né, sobre o tabernáculo, que é esse quadro do céu, né, esse quadro do céu. No finalzinho de Hebreus 9, eu vou ler aqui para vocês, ele começa a falar sobre isso. Olha que interessante, né, o escritor de Hebreus aqui, ó. 9:19, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, ele tinha falado todas as leis que tinham dado para o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Olha a figura do espiritual, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, né? Então está falando aqui, e esse aqui é o fim, né? Está entrando nos últimos versículos, depois de uma longa declaração que ele fala explicando, né, sobre o tabernáculo. Aí no 23, Paulo começa a explicar para os hebreus, aqui ó, era necessário, povo de Deus, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Era a figura do que se acha no céu. Ó. Mas as próprias coisas celestiais, as verdadeiras, com sacrifícios a eles superiores. Esse aqui não dá lá, cara, é superior. Porque Cristo, o sacrifício perfeito, não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, que era isso que ele estava mostrando, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, né? Então, o tabernáculo está tipificando esse céu, né? A gente não vai ver tudo como a gente viu lá, mas vocês têm o material que eu passei para vocês, né? A gente, se Deus preparar, a gente vai fazer novamente esse módulo. Toda a descrição, os detalhes da mobília, as divisões, a perfeição que ele fala, por que tantos detalhes, por que 40 capítulos para explicar se fosse só uma estrutura humana, né? Sendo que a criação em 2. Então, ele está querendo trazer verdades espirituais eternas ali. Então, ele está tipificando, porque primeiro ele mostra no natural o que é o espiritual, né? Então, Apocalipse 21:3. Eu gosto quando vocês leem na versão de vocês, mas uma hora semana que vem acho que a gente vai conseguir fazer isso. Deus irá
Em nome de Jesus. Não, nós vamos ter o sistema que vai funcionar com um microfoninho, se Deus permitir, a gente... Que assim tem riqueza, né, quando tem as diferentes traduções, ó. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, olha o que ele disse, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eita Deus, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, né? Então, o tabernáculo de Moisés foi feito de acordo com o padrão celestial. Tinha um padrão celestial, né? Cópia do verdadeiro, né? Trazer o céu em si é o que o tabernáculo copiava, né? E a igreja é a mesma coisa. É Jesus que edifica, cara. E o homem fica querendo fazer do jeito dele, mas não, tem um padrão. Ele falou, sobre essa pedra edificarei. É sobre essa verdade de quem eu sou, eu edificarei. E o homem fica querendo fazer, mas tem um padrão, assim como tinha no tabernáculo. Tem um padrão do que é a igreja do Senhor, e aí a gente precisa acessar para andar nesse padrão, né? É espiritual. E em Êxodo, de 25 a 40, né, nós não vamos ler, obviamente, né, que é muita coisa, mas tudo foi feito com um padrão, né, de nos dar essa ideia de como é o céu, né, na eternidade. E o fato do tabernáculo, né, ser muito bem separado nessas três áreas, né, a gente precisa entender que representam espiritualmente essas três posições baseadas no nível de relacionamento com Jesus. Tá? Então, mesmo que não seja geograficamente, né, mas são três posições baseadas no nível de relacionamento que você tem com Jesus, que você construiu aqui com Jesus. Então a gente tem o átrio. Quem que podia entrar no átrio? Todo Israel. Todo mundo. Israel inteiro podia entrar. Então, Israel é o tipo da igreja, que significa assim, todo cristão tem acesso a esse nível de relacionamento. Se você aceitou Cristo, né, como seu Senhor e Salvador, você entrou por essa porta. Porque o que tinha lá no átrio? A bacia lá de bronze, onde tinha o sacrifício. Então você está na escala do sacrifício, você aceitou o sacrifício de Jesus. Eu estou aqui no átrio, né? Então pelo sangue do Cordeiro, eu entrei, eu estou aqui, né? Então esse seria o primeiro nível de relacionamento, né? Conhecendo Ele como Salvador, Ele me salvou, ok? Então eu estou aqui por causa desse sacrifício, não é porque algo que eu fiz para estar aqui, não, Ele fez e eu estou aqui por isso. Então eu estou no átrio. Então muitos ficarão a eternidade no átrio, ok? Aí nós temos o santo lugar. O que já tinha nesse santo lugar? Um nível mais alto de relacionamento com o Senhor, né? Quem que podia entrar nesse lugar? Os sacerdotes, né? Então, é aqueles que já tinham feito um compromisso de entregar a vida ao Senhor. Aqui já não é só Salvador, aqui já é senhorio. Entendeu? Pode, eu repito a pergunta, pode falar, Aninha. Não? Então comenta que eu comento para ele. Hoje eu vi, e eu vi que o versículo de hoje é que Salmos, né, que fala, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. E na hora, foi bem quando eu acordei isso, daí na hora me veio exatamente isso que você está ensinando, que eu falei assim, nossa, então era isso. É o santo dos santos, não é as outras áreas. É o nosso anseio de estar aonde ele está. Esse era o coração. Santos. Então, só linkei, assim, fez um sentido a mais. Porque às vezes eu queria em igreja, né? A gente entendia o quê? Que era vir pra igreja. Mas não. A Aninha trouxe um manto aqui poderoso de manhã, mas vocês que não estão presentes não vão receber. Esse aqui é para o Petit Comité. Aquele que pagou o preço de estar aqui de manhã. Você que está na coberta, sentado, outra hora você recebe. Aqui é o santo lugar, a internet é o... Então, nesse santo lugar,
já tem um nível um pouco mais alto do que o átrio, o senhorio, né? Aqueles que entregaram a vida para servir o Senhor. Então, era um lugar do serviço, né? Então, a gente via lá que tinha o serviço, aparar o pavio das lamparinas, né? Queimar o incenso, trocar o pão da proposição, os pães asmos, né? O vinho. Não quero ser pejorativo, mas, entre aspas, era o lugar das Martas. Das Martas. Estão servindo. Porque precisa de serviço. A igreja precisa, não pode cruzar o braço, né? Você tem, mas esse aqui é o lugar do serviço, né? Ok. Das Martas. Então, assim, ó, o primeiro nível de relacionamento, eu conheço Jesus, né? Ele me salvou, estou aqui no átrio. Aí eu começo a servir o Senhor. Já vou para esse segundo nível de relacionamento. Eu conheço Ele como Senhor, eu estou servindo Ele. Ok? Esse é o segundo nível. Aí tem o terceiro nível, o Santo dos Santos, né? Que é só o mais alto nível de relacionamento que é permitido nesse local. Porque esse local, vocês lembram do módulo, do Cantares? Esse lugar é a recâmara do Senhor. Intimidade total com Ele. Então são poucos que vão entrar com essa intimidade, né? Então, o sumo sacerdote que representava essa ordem, né, de Melquisedeque, entrava nesse lugar na presença, né? E aí Jesus foi o primeiro a entrar nessa ordem, né? Quando ele entrou atrás do véu. E ele está esperando o resto, ali atrás do véu. Quando o véu se rasgou e ele entrou no Santo dos Santos, é lá que ele aguarda para ter uma comunhão íntima, a mais íntima possível. Esses que entrarem nesse lugar é o que são a noiva, né? Então, assim, o terceiro nível de relacionamento é conhecer Jesus realmente como nosso marido, como uma só carne com Ele. Então, nós temos Ele como Salvador, ok? Ele como Senhor, né? E Ele como marido, um com Ele, dentro da recâmara, né? É o terceiro nível, é o mais profundo relacionamento, né? Tem aquele texto de Oséias 2,16, que o profeta fala assim: naquele dia, diz o Senhor, Ele me chamará meu marido, e já não me chamará meu Senhor. Alguns falam meu Baal, né? Essa tradução. Então, naquele dia, Ele chamará meu marido. A diferença entre Marta e Maria, né? Maria escolheu a boa parte. Sentou com o Senhor, né? Então, a nossa meta não é apenas servir a esse Deus, mas é amá-lo. Amá-lo. Ter um relacionamento de amor com Ele. Não é só servir, né? Eu já falei alguns exemplos. Às vezes eu viajo, né? E quando eu volto, a Adri preparou assim os pratos que eu gosto, as coisas que eu mais gosto de comer, ou comprou as coisas que eu gosto de tomar no café. Eu nunca pedi. Mas ela faz porque ela me ama, ela quer me agradar. Então, não é o servir para, mas é por me amar. Por me amar, serve. Então, esse nível, né, mais profundo de um relacionamento, né, que o que você faz é por amá-lo intimamente. Você agrada, não é porque eu preciso fazer, não, eu amo tanto que eu tenho que fazer. É parte do meu amor, eu tenho que demonstrar esse amor, eu quero agradar Ele, né? Então, esse amor conjugal, né? O livro de Cantares fala muito sobre isso, por isso que é legal a gente saber a tota escritura, né? Conhecer tudo, para a gente ir linkando essas coisas, porque não fica lacunas, né? É o conhecimento total. E essa marca da separação da noiva, né? É que vai separar mesmo dos outros cristãos, aqueles que vão entrar e viver para sempre nessa intimidade, né? Na recâmara com o Senhor, né? Que vai estar no trono com Ele. A intimidade, você é um com Ele, então por isso que Ele está sentado, você está junto, né? Isso é só a noiva, né? Esse ensino que a igreja toda é a noiva é um ensino errôneo. Noiva é aquele que saiu, né? Assim como saiu de Adão, que saiu de Cristo. É uma parte do corpo, mas não é todo o corpo. É o que a gente tem que buscar, é o galardão, é Jesus, né, ao máximo que a gente pode ter, né? Então, quando aquela parábola, né, que Jesus falou assim,
Cara, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender nenhuma. Ele falou do semeador. Falou, olha, ou entende essa, entende de verdade, por isso que a gente vai em 3 módulos que eu falei dessa parábola de Shaban, porque assim, se você não entender essa, as outras vai ficar, e ele falou isso, e essa parábola diz lá no capítulo, no versículo 23 de Mateus 13, ó, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende, esse frutifica e produz. Então não estou falando daquele que recusou, não estou falando de semente que foi abafada com espinho, pedra, nada disso, é o que recebeu, né, compreendi e agora eu estou frutificando, já estou dando fruto. E aí ele fala assim, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então se a gente for colocar, trazendo essa realidade para o tabernáculo, 30 átrio, 60 santo e 100 santo dos santos. Entendeu? Então, o céu em si não é o galardão. O galardão maior é estar lá. Porque assim, todo mundo aqui é brasileiro. Aí você vai lá, a gente que já foi para os rincões lá da Amazonas, né? A gente vê pessoas vivendo em lugar de extremo risco, né? Em cima lá de uma palafita, num lugar ermo, ali sem acesso à luz, sem acesso a nada, né? E aí você vai em lugares onde a pessoa vive e todo mundo está no Brasil. Eu estou querendo trazer essa realidade assim de galardão, que o céu em si não é o galardão, é o lugar que você estará no céu, que você vai buscar esse galardão, né? Porque você pode estar no 30, e você pode estar no 60, e você pode estar no 100. Faz os socialistas gospel assistir. Então... faz mais sentido quando Jesus fala, não junteis tesouros nessa terra, mas junteis tesouros no céu. Né? Exatamente. Que é possível juntar tesouros no céu. No céu, você acumula galardão. Por que estavam lá e estavam chorando? Porque na hora viram que tudo que tinha sido feito foi queimado. Eu estou aqui, mas eu estou de mão vazia, eu não construí nada aqui. Entendeu? O Senhor vem, enxuga as lágrimas, consola, Ele é o bom pastor, né? Mas está lá. E o livro de Eclesiastes 11:3, diz assim, onde cair a árvore, ali ficará. Então, a árvore, né, como símbolo de homens, até aquela visão, eu estou vendo como árvores andando, lembra do cego? Então, como símbolo do homem, falando assim, cara, a morte natural do homem, aonde você cair naturalmente, aonde você morrer, é onde você vai ser ressurreto. Se for no átrio, eternidade no átrio. Se você caiu no santo, eternidade no santo. Agora, se você caiu no santo dos santos, a sua ressurreição vai ser no santo dos santos. Né? É onde a gente cai, o 30, o 60 e o 100 por 1. E isso está disponível para todos nós. Eu falo essa coisa para a gente buscar isso, igreja. Eu quero estar lá, eu quero vocês lá comigo, entendeu? Não é botando peso, é botando assim, encher a gente de esperança, porque estamos aqui e é possível. Agora, depois que a gente cair, não é mais. Então, nós estamos aqui, cara, estamos em pé. Vamos atrás disso, né? Vamos atrás desse galardão, né? Aí ele fala, eu já falei, né, de Deus enxugando as lágrimas, né? Porque eles estavam clamando, eles estavam assim, em frente, né? Uma grande multidão que não dava para se enumerar, fala o texto, que era impossível enumerar. Olha o tanto de gente, cara, em pé diante do trono, vestidos lá, brancos, tal, ok, mas chorando. Aí o Senhor veio, enxugou toda a lágrima, né? Só que no capítulo 23, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 21, ele fala assim, ó, ao vencedor eu dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai. Né? Então a gente vê que Apocalipse está mostrando aqui, cara, alguns vão estar em pé, chorando ali pela misericórdia, e o Senhor vai estar enxugando todas as lágrimas, mas eles vão estar eternamente naquela posição, né?
sabendo que podiam estar assentados com Jesus. Podiam estar sentados no mesmo trono, a intimidade máxima, né? Então, o tempo que nós temos para nos preparar, para preparar esse lugar de eternidade, o problema é que a gente foca a nossa visão em 80 anos de vida que nós temos, 100 anos que seja, 70. Deus que sabe quando Ele vai querer me levar, mas espero estar com saúde até lá, né? Servindo Ele, mas é o tempo que a gente tem, é aqui, preparar o nosso lugar na eternidade. E às vezes a gente gasta toda a nossa energia, toda a nossa força para esses anos, né? É tipo assim, eu estou me preparando para o cursinho, não para ser aprovado no vestibular. Esse aí é Apocalipse 7:17. 7:17. Eu vou passar os textos para vocês, né? Então, quando a gente fala dessas coisas de juízo, assim, né, como é evento futuro, a gente não vai muito específico aonde ela não é, mas onde a gente está indo, sendo específico, é porque está escrito e é bem específico, né? Então eu já falei várias vezes aqui, 2 erros que acontecem na interpretação bíblica: querer ser específico quando a Bíblia é vaga e ser vago quando a Bíblia é específica. Normalmente é onde acontecem os maiores erros, né? Então a gente não consegue acessar todas as coisas com a nossa mente, a plenitude, né? Porque tem muita coisa que vai além do nosso entendimento, mas por isso é que Jesus não pôde ser tão específico nas coisas, porque Ele sabe que nesse plano a gente não consegue acessar, né, certas coisas. Então, tantos os pensamentos de Deus como os caminhos de Deus são sempre mais altos que os nossos. A gente nunca acessa, né? Isaías fala isso lá no 55. São sempre mais altos os pensamentos e os caminhos. Então, não são de Deus, mas como Ele pensa. E a gente não consegue acessar tudo aqui, né? Há coisas que a gente só vai ter detalhe quando a gente estiver lá. A gente não vai saber nessa era. E eu creio que se fosse para a gente saber, se fosse necessário a gente saber, Ele teria dado. Se Ele não deu detalhe de algumas coisas, é porque a gente não precisa disso aqui, né? A gente não vai acessar. Por isso é que Daniel fala assim, ó, sela esse livro e guarda, né, a palavra que você tem agora, até o fim dos tempos, né? Tem coisa que a gente não vai saber. Agora, o que a gente sabe, né, é que o inferno é um lugar real, um lugar de tormento, né? Jesus falou muito sobre o inferno. A igreja sabe pouco sobre essas coisas porque ela prega pouco isso, né? Tanto o arrependimento como o juízo, essas coisas não são pregadas no púlpito porque não são motivacionais, né? A pessoa, eles querem trazer números, né? E via de regra, a verdade do evangelho, o mundo mais rejeita do que aceita, senão não teriam sacrificado Jesus, né? Ele mesmo falou, cara, se eles me odiaram, não vão odiar vocês? E a igreja não quer ser odiada, ela quer ser aceita pelo mundo, ela quer aceitar o mundo, né? E na verdade essa mensagem, ela exige da pessoa uma decisão, ou eu aceito ou eu rejeito. O ficar sem essa mudança não é o verdadeiro evangelho, né? O Jesus bíblico está bem longe do Jesus da atualidade, né? O Jesus cool da atualidade, sabe? Está bem longe, bem longe. Mas ele falou muito sobre isso, né? Sobre o inferno, que era um lugar de grande tormento. Então o que a gente tem que saber é que, em última instância, que é um lugar que a gente não quer ir. A gente não quer estar lá, né? Tem um versículo de 1 Pedro, né, que fala assim, né, nessas coisas para explicar, para a gente compartilhar a nossa bendita esperança, a nossa fé, né, para aqueles que ainda não conhecem. Diz assim, ó, é 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí ele diz assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então o povo de Deus tem uma bendita esperança, e a gente tem que estar preparado para responder o porquê que a gente tem essa esperança, né, dessa eternidade. E isso conta com esse céu e inferno serem reais, e de você querer essa pessoa no céu com você.
Eu tenho essa esperança e eu creio nisso com toda a minha força, minha alma e meu coração. E você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Então você pode responder, né? Tem que estar preparado para isso, né? Porque lá em Gênesis 3, a gente viu que maldita é a terra por tua causa, por causa do teu pecado, né? A consequência, isso não é o coração de Deus. A gente viu lá, né? Até o juízo, um ato estrangeiro, estranho a ele, não é familiar a ele, né? A ira de Deus, quando não é natural, ele é amor, mas faz parte dessa justiça. Então, a maldição da terra não é vontade de Deus, mas é consequência da desobediência do homem, né? Por isso que ele falou, maldita a terra é por tua causa, não é por causa dele, é por causa do ato do homem, né? E aí, ele termina no 19, né? Eu estou dando uma corridinha para ver se a gente consegue terminar isso, para a gente ficar só com a parte da perfeição, né? Da maturidade. No verso de Gênesis 3,19, quando ele está falando isso, né, dessa maldição, depois que o homem pecou, ele fala assim, no suor do rosto comerás o teu pão, ok? E aí ele diz aqui ele está estabelecendo a morte, ó, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará, né, ao pó tornará. Então, aqui que entrou a morte, né, na desobediência do pecado. Então, todos nós, quando morremos, voltamos ao pó, a gente vai para a sepultura, né, que a palavra que eles usam é o Sheol, né, o Sheol. Então, ninguém vai escapar disso, a não ser a geração da vinda, da parousa, que quando estiver vivo, aí esse vai, né, mas senão ninguém escapa da morte. Então, a gente vai ver o fim da raça humana, como a gente conhece, vai acabar. Essa história, as pessoas não entendem muito. Ela tem começo, meio e fim. Essa história tem 7.000 anos, cara. A história da raça humana, né? Lembra lá, 1000 anos é um dia igual 1000 anos? Lá, o texto de 2 Pedro 3,8, né? Fala assim, ó, deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, assim, o Senhor, lá no início da criação, já estabeleceu, 6 dias eu trabalho e no 7º eu descanso. Está estabelecido. A história da raça humana é contada em 7 dias. Acabou. É contada em 7 dias, né? Então, assim, 4 dias, 4.000 anos, de Adão até Jesus. Ok? 4 dias, 4.000 anos. De Jesus até os nossos dias, quantos anos? 2020, né? Então, os historiadores, nós estamos falando de historiadores de 2.000 anos atrás, mas se ele assuntou ao céu mais ou menos por volta dos anos 30, 2030, alguma coisa, né? Com as margens ali, completou o 6º, cara. Aí entra o 7º, o milênio. Aí acabou, cara. Aí acabou. Depois do milênio, o 7º descanso, porque lembra que eu falei do descanso? Aquela lua de mel com Jesus, a noiva, regendo as nações, né? Sentado com ele e tal, um tempo de paz. Esse é o descanso. Acabou esse descanso, aqueles que não foram, ó, vamos lá, agora é o trono. Juízo, né? E acabou o fim da raça humana. Acabou, cara, essa história é, né? Aí nós vemos, ó, Apocalipse 20:13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades, algumas está traduzido como além, né? Mas essa palavra é o Hades. Entregaram os mortos que neles haviam, ok? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, no final, o Hades entregará os seus mortos para o julgamento final, porque acabou a raça humana como a gente conhece, ok? Então, todos vão lá. Aí no 14, então a morte, e algumas traduções falam e o inferno, a palavra original de novo é Hades, tá? Então, a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. Então, aquela maldição lá de Gênesis, da morte do homem, acabou. Não haverá mais Hades. Ok? Porque o Hades foi jogado no lago de fogo. Não vai ter mais. Né? Não vai mais ter esse tempo cronológico que a gente conta. Né? A sepultura, que eles falam, o Sheol, não existirá mais. Não existirá mais. Aí no 15, ó. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Né? Então a segunda morte é o lago de fogo. Né? E Jesus nunca preparou, né, esse lugar para os homens. Esse lugar não foi naturalmente construído para os homens. Né? Mateus 25, 41. Só uma pergunta, Ana. Pode. Nessa virada para os 1000 anos, em que os que estão vivos vão ter o seu corpo glorificado e etc., os que não são de Cristo, nessa virada, o que vai acontecer com eles? Então, eles vão estar aguardando nesse lugar de Sheol. Você está falando vivos ou não? Os vivos. Os vivos vão continuar, porque você vai reinar, né, como a noiva dele, e vai estar trabalhando entre as nações. Muita coisa do que a gente conhece como malignidade, eles não vão ver mais. Por quê? Porque o reino vai estar em sua plenitude com a noiva, com a igreja. Então, Mas as pessoas nesses 1000 anos ainda vão ter chance de aceitar Cristo? no milênio, eu creio assim, na tribulação sim, porque assim, tem esses que vão passar, porque são coisas, vamos abrir esse parênteses, tem gente que pensa que a igreja não vai passar na tribulação, ok, tem muito texto que as pessoas, tem uns que falam que é no meio, tem uns que falam que não vai, que vai passar toda. Eu creio que ela passará. Por que eu creio assim? Eu tenho bastante textos, né, também que me levam a entender assim, e eu acho assim que a tribulação para levar as pessoas, para tentar responder a sua pergunta, Ju, a aceitarem ao Senhor, a se arrepender, sem o Espírito Santo em 3 anos e meio ou em 7 anos, vai ser bem complexo. Se uma igreja que com o Espírito Santo há 2000 anos ainda não conseguiu fazer esse papel, então em 2000 anos a igreja com o Espírito Santo não fez. Eu tiro a igreja, tiro o Espírito Santo de Deus da terra. E aí o povo judeu que creu sem o Espírito vai começar Então eu creio que me leva a entender que a igreja participará. Só que a igreja, ela vai ter a perseguição de Satanás. A ira do Senhor, nessa tribulação, não vai estar sobre essa igreja, vai estar sobre o mundo. Porque ela não foi feita para a igreja. Segundo o que é mais popular, né, dessa etapa, Os 3 anos e meio? Os que estariam no Santo dos Santos, eles seriam arrebatados, e os que estão, por exemplo, no átrio, ficariam e fariam esse papel. Né? Isso aí, até hoje, assim, não há consenso dessa história da tribulação. Exato, de você falar, vai antes, vai depois, vai no meio, né? Eu creio que ela passará por causa disso, porque ela trabalhar nessa ceifa, nessa colheita dos últimos tempos. Exatamente, que são os mártires da tribulação, que fala, né? Então, por isso que eu creio mais que a igreja estará nesse período de tribulação, né? Aí depois terá esse milênio. Mas aí caberia também essa outra história. Então, mas nesse milênio, Ju, eu acho que assim, já não há mais tempo de nada, sabe? Já é um descanso, Embora no final desse tempo, Satanás vai ser solto, vai enganar as nações, vai enganar ainda. Vai enganar um, vai. Você falou com um texto que Mateus 25, não, esse texto não era nem fazer parte, é só para falar que foi feito, né, o fogo eterno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, né, Jesus nunca preparou isso para o homem, isso não era vontade de Deus. Mateus 25, 41, então, que todos ficarão diante do trono para o julgamento, isso também é real. Está escrito na Bíblia. A gente não tem detalhes dessas coisas, né? Mas como a gente está num ambiente de escola, né? Não é uma pregação, acho que vale essa conversa, né?
A gente não tem detalhe. E tem algumas, como a Ju entrou nisso, eu vou entrar nisso também agora, tem algumas vertentes, não, que é legal a gente saber. Não que eu apoie, mas que eu já li muita coisa, e coisa assim que não é achismo, assim, cara, é porque eu achei que assim ficou bonitinho. O cara trabalha em cima de textos, né? Mas eu não apoio isso. Uma dessas correntes diz assim, reconciliação final. O que quer dizer essa corrente, né? Como o lago de fogo não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus demônios, né? Então, por não ser preparado para receber o homem não vai poder ficar lá a eternidade. É o que diz essa corrente. Então, vamos supor, o cara vai ficar 1 bilhão de anos. 1 milhão, que seja, de anos lá. E aí, o fogo de Deus, durante esse período N, né, que não tem uma explicação, porque é uma corrente, eu não apoio porque tem algumas coisas meio soltas nela, né? Mas fala que durante esse tempo, né, o fogo vai purificar. E aí vai haver reconciliação. É o que diz essa coisa. Não é que eu creio nem que eu apoio, mas estou dizendo porque tem várias correntes, né? Eles usam um texto de Efésios 1:10, né, que fala de fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então eles falam que na plenitude, né, todo mundo, toda língua vai confessar, todo joelho vai... Então eles creem nisso, né? Que é chamado reconciliação final, se eu não me engano, ou final reconciliação, alguma coisa assim, né? Ou seja, que toda a raça humana vai ser salva, mesmo que seja pelo inferno. Entendeu? É uma corrente que tem, né, alguns que falam, né? E quando eles falam, né? Porque assim, o eterno, em alguns textos, a palavra que eles usam é o aion, ou aionos, né, do grego, que seria mais assim, perpétuo ou fim de uma era, quando fala do príncipe, da potestade, do ar que atua, tal, a palavra que também usa é aion, falando de era, né? Então, como eles falam desse eterno ser essa palavra, eles falam que vai ter um fim. Entendeu? É o que crê essa corrente, né? Só para a gente ver uma outra vertente, para a gente saber, como aqui é uma escola, né? A Bíblia não afirma essas coisas, mas eles suportam com alguns versículos, né? Eles usam também aquele de apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Preparado para Satanás e seus anjos, e esse eterno aí é essa palavra também, aion, né? E a outra corrente, né, uma é essa da reconciliação e a outra é a da aniquilação. Já ouviram essa? Essa aí que diz, cara? O segundo, né, o lago de fogo, a segunda morte, o que fala? Quando forem jogados para lá, o corpo e a alma serão completamente aniquilados, destruídos. Quem vai ficar só os demônios, né? Então, assim, o tempo de queimar, a tortura, né, todas essas coisas... eles vão ser temporários, vão ter não sei quantos milhões de anos, né? Mas vai aniquilar o corpo e a alma, né? E eles usam aquele texto de Mateus 10, 28, que... Vamos ler. Mateus 10, 28. Essas coisas entrou agora. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temer o corpo, né? Essa palavra de perecer, né, apolume, eles falam, né, que é destruir inteiramente, né, sair do caminho, abolir, pôr um fim. Então eles falam nisso. Então eles falam que vai ter uma aniquilação. Eles usam também um outro texto, daquele que a gente leu bastante, de 1 Coríntios 15, ele fala assim, o verso 24, ele fala assim, ó, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, né? Então eles também usam... fica meio solto os dois lados, tanto
a reconciliação total, final, como a aniquilação. Biblicamente... Vários versículos que comprovam o contrário. Exato, mas eles têm uma tese, uma teoria. Eu estou falando, como nós estamos numa escola, é legal a gente, né? Não é uma coisa para se pregar. São 10 horas, o que você quer fazer? Você quer continuar nesse bate-papo e parar aqui e depois você continua? A gente pode parar para depois, a semana que continuar um pouquinho nessa conversa, sem muito... Eu tô falando, sem entrar na... Porque aí eu queria depois entrar na doutrina da perfeição, que seria a última, a maturidade. Eu vou passar para vocês, como eu repeti aqui, para deixar bem claro. Eu não apoio, tá, nenhuma dessas duas doutrinas, eu estou só colocando para conhecimento, tá? Eu apoio que biblicamente que vai ser eterno, tanto o céu como o inferno, né? Eu não acho que vai haver nem aniquilação e nem uma reconciliação através do sofrimento, sabe? Mas há corrente, se você for procurar, há teólogos, há material, né, no meio erudito aí sobre isso. Até né? porque se houvesse uma reconciliação, Jesus morreu em vão, né? Porque Jesus não precisaria vir. Vai se reconciliar. Então, é que nós estamos falando assim, eles vão um pouco além, eles falam na justa justiça do Senhor, a eternidade do castigo é muito, então não sei quantos milhões. Entendeu? Então, mas são correntes. São correntes teológicas. Não sei, Então eu não estou apoiando, eu só estou mostrando algumas visões, né, que tem aí. Para nós que somos estudantes da palavra, eu estou jogando aqui para a gente ver, mas eu acho assim, nem compartilhar essas coisas a gente deveria, né? Assim, não creio assim. Mas, não, num ambiente aqui eu acho ótimo, porque é uma escola, mas eu não vejo assim... exato, eu acho assim, até sair fora dessas discussões, cara, falar, Jesus, cara, é a mesma coisa... As pessoas quando começam com discussão de salvação, cara, aí eu falo, cara, você está com medo, você está andando onde você não devia andar, cara, você tem dúvida, volta para o meio, você está muito na cerca, porque às vezes o cara começa a querer discutir de perder e tal, fala, mas você está com medo de perdê-la? Sai desse lugar, cara, volta para o meio, aqui é certeza que você não vai perder, agora você está com medo porque você quer ficar andando no muro, que aí você tem que ficar pensando, o que eu perco, né? Agora se eu estou aqui, que medo eu vou ter? Né? Então, volta para Jesus, olha para o centro, e aí você não vai ter mais isso. Né? Então, às vezes, é muito desgaste, e a palavra fala até para fugir desses debates, dessas coisas. Eu acho assim, cara. A teologia é outra estratégia de Satanás para desviar o foco. Exato. Eu tinha professores lá desviados. Estou falando sério, fechava a porta e falava, agora vamos falar entre nós, sabe? Graças a Deus tive homens assim, Russell Shedd, eu consegui ouvir, alguns outros, homens com unção, mas tinha outros que era professor igual estudo física aqui, cara. É uma matéria, vamos lá, você é filósofo. Não, vê isso aqui como qualquer outra coisa. E a Bíblia é entre os livros o que Jesus é entre os homens, não tem comparação com nada. Está acima, é palavra dele, é o que ele pensa. Né? Eu vou passar bastante textos para vocês falando dessa palavra, né? Porque no Antigo Testamento, essa palavra de mundo inferior, né? Mundo dos mortos, é esse Sheol, né? Seol, alguns falam, né? Que a raiz dessa palavra, do Shael, quer dizer assim, eu reclamar algo, eu exigir para mim algo, né? Então, se você fosse traduzir literalmente, seria assim, aquele mundo que exige tudo, seria esse Sheol, né? E só que traduzindo nos textos bíblicos, ela fala como sepultura, cova, mundo dos mortos, profundezas da terra, né? Mas se você for ver a raiz dela, do Shael, é isso aqui, cara, eu exigir, eu reclamar tudo, sabe? Tudo é meu. Então, aparece em vários textos, né? Essa palavra sepultura, abismo, tal, é Sheol. E em contraste com o céu, né, que está na região mais alta, o Sheol seria as regiões mais baixas dessa terra, né? Alguns textos traz como sepulcro, inferno, abismo, mas sempre se referindo como um lugar, né, profundo, assim, uma sepultura. Então, hoje, se você falar, vou colocar na sepultura uma pessoa, você usaria essa palavra, Sheol, né?
vamos lá, vou botar meu pai, vou botar meus irmãos na sepultura. Você usaria essa palavra. Mas querendo dizer o significado vai um pouco mais além. E é legal que num texto de Deuteronômio aparece essa palavra, e a primeira vez que aparece a menção desse fogo trazido pela ira de Deus como sepultura é Deuteronômio 32, 22. Fala assim, ó, logo no começo da Bíblia, né, no Pentateuco. 32, 22. Diz assim, ó, porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes. Então, aqui já fala de um fogo, né, de Deus aqui, nesse lugar profundo de sepultura, né? E no Novo Testamento, né, no Antigo sempre é esse Sheol. No Novo, já tem 3 palavras que eles intercambiam para falar, né, desse lugar aí. A primeira que a gente viu, né, o Hades, né, que seria, se você for traduzir o que é, seria uma coisa invisível, obscura, que você não consegue ver, uma coisa com trevas profundas, né, seria a tradução desse Hades, né, que é o equivalente ao Sheol, a essa cova. Então, se eles forem falar também de sepultura, eles falariam esse Hades, né, quando fala aquele texto de Lucas 10, que fala, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, essa palavra também é o Hades. Quando, aquele texto também, ó, esse texto é legal a gente entender. Aquele texto de Mateus 16, 18, que fala assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o que ele está falando é a morte e a sepultura, que não triunfará sobre a igreja de Jesus. Entendeu? A morte e a sepultura, é a mesma palavra, né? Atos 2,27 também usa essa palavra Hades, né? Porque não deixarás a minha alma na morte, okay? Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E isso está falando em Atos, e o salmista falou a mesma coisa. No Salmo, se eu não me engano, é 16 ou 26, é exatamente a mesma coisa. Do hebraico para o grego está o mesmo versículo, né? Se todo mundo concordar, ficar mais 5 minutos, dá para você terminar. A gente terminar às 10h15, termina às 10h20 e continua. Mas aí não, acho que atrasa lá, né? Bom, a gente, além dessa palavra de Hades, tem mais 2 palavras, Gina e Tartaru, que elas são intercambiadas, essas 3. Eu vou falar sobre elas, né? O que elas dizem, e a gente vai ver alguns textos. Aí eu acho que no final a gente consegue falar sobre essa doutrina do amadurecimento máximo, né? Fala, professor. Vamos parar. Você vai explicar como é que eu faço para entrar no Santo dos Santos, é isso? Não, eu queria... Sério, só um minuto, gente. Aonde você quer que começar ano que vem? Porque aí você vai parar em qual versículo dos Salmos? Vamos parar aqui. A gente continua da onde a gente parou agora, né? Tá, então vamos marcar aqui. Tá bom. A gente finaliza, você vai orar para finalizar, para fazer a pergunta aqui, como é que você vai fazer? Como vocês querem? Aqui é ambiente democrático. Eu queria tomar algumas coisas. Tomar Eu um... acho melhor desligar. Bom, povo de Deus.